Meu querido filho, minha querida filha, antes de qualquer coisa, eu preciso que você respire fundo agora, porque o que eu vou te dizer neste momento não é por acaso. Não foi por acidente que você clicou neste vídeo. Não foi coincidência que os seus olhos pousaram neste título hoje. Existe uma força que te trouxe até aqui e essa força tem um nome, tem um rosto e tem um coração que bate de amor por você. Eu preciso te fazer algumas perguntas e quero que você responda com honestidade, lá no fundo do seu coração. Você já chegou ao fim do mês, sem dinheiro para pagar as contas, sem saber de onde viria o próximo pão na mesa? Você já ficou acordado de madrugada, com o peso do mundo sobre os seus ombros, pensando em tudo o que falta, em tudo o que parece impossível? Você já sentiu que, por mais que você trabalhe, por mais que você se esforce, que você ore, que você chore, as bênçãos simplesmente não chegam até você, como se houvesse uma barreira invisível bloqueando tudo de bom na sua vida? Se a sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, então você precisa ouvir com atenção cada palavra que eu vou te dizer hoje. Porque eu vim até você com uma mensagem direta do céu. Uma mensagem de alívio, de esperança e de um decreto que foi emitido especialmente para a sua vida. O tempo da escassez chegou ao fim. O ciclo da falta foi quebrado. E a prosperidade que você tanto pediu em suas orações, que tanto chorou pedindo nas noites de desespero, que tanto esperou com o coração apertado, ela está sendo liberada sobre a sua vida agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. Fique até o final, porque cada palavra que você vai ouvir aqui foi colocada no meu coração especialmente para você. E se você acredita que essa mensagem chegou até você por um propósito divino, escreva nos comentários: eu recebo essa mensagem. E antes de continuar, eu quero te convidar a se tornar membro deste canal. Como membro, você recebe conteúdos exclusivos, mensagens especiais e bênçãos que não chegam para todo mundo, porque foram preparadas para quem decidiu caminhar mais perto. Clique agora no botão de membro aqui embaixo e faça parte dessa família abençoada. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Muitas vezes é apenas a falta de estratégias certas ou informações essenciais que fazem toda a diferença. A boa notícia é que isso pode mudar agora. Meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi criado justamente para ajudar pessoas como você a colocarem suas finanças no caminho certo e alcançarem a paz que merecem. Não perca essa oportunidade única. A edição limitada já está disponível e o link para garantir o seu está no comentário fixado. Aproveite enquanto ainda está disponível. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso que você entenda uma coisa que vai mudar a forma como você enxerga a sua vida a partir de hoje. No céu, existem decretos, existem decisões que são tomadas por uma autoridade muito maior do que qualquer poder que existe aqui na Terra. E um desses decretos foi emitido com o seu nome, com o seu rosto, com a sua história. Você precisa entender o que é um decreto celestial, porque isso é diferente de uma simples oração ou de um pedido. Um decreto é uma decisão irrevogável. É uma ordem que foi dada e que não pode ser cancelada por nenhuma força deste mundo. Quando o céu emite um decreto sobre a sua vida, nenhuma dívida pode impedi-lo, nenhuma traição pode cancelá-lo, nenhum fracasso do passado pode revogá-lo, e nenhum inimigo tem poder suficiente para detê-lo. E o decreto que foi emitido sobre a sua vida diz o seguinte: o tempo de escassez acabou, mas eu quero que você entenda algo muito importante. Esse decreto não chegou
porque você é perfeito. Não chegou porque você nunca errou, nunca duvidou, nunca fraquejou. Ele chegou porque o coração de Deus é misericordioso e porque as suas lágrimas, as suas orações, os seus gemidos, que você achava que não eram ouvidos, eles chegaram ao céu. Cada noite que você deitou com o coração pesado, cada vez que você olhou para as contas e sentiu o desespero apertar o seu peito, cada vez que você pediu ajuda e pareceu que ninguém ouvia, tudo isso foi registrado. Nada foi esquecido. A escassez que você viveu até hoje tinha um tempo determinado. Assim como o inverno mais frio tem um dia em que termina, assim como a noite mais longa tem a hora em que o sol nasce, o seu período de falta tinha uma data de encerramento. E essa data chegou. Eu sei que você olha ao redor e ainda vê as mesmas contas, as mesmas dificuldades, o mesmo cenário que te oprimiu por tanto tempo. Mas eu preciso te dizer, o que os seus olhos enxergam agora não é a realidade final, é o que está prestes a mudar. Pense em um campo que foi plantado. Depois que a semente é colocada na terra, existe um período em que você olha para aquele chão e não vê absolutamente nada. O chão parece vazio, parece que nada está acontecendo. Mas embaixo da terra, a semente está germinando, as raízes estão se formando, a vida está se preparando para brotar com uma força que vai surpreender todo mundo. É exatamente isso que está acontecendo na sua vida agora. O decreto foi emitido, a semente foi plantada. E o que está vindo não é uma bênção pequena, uma ajudinha qualquer, um alívio temporário. O que está vindo é uma colheita abundante que vai compensar cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento em que você pensou em desistir. E eu preciso te dizer mais uma coisa sobre esse decreto. Ele é pessoal. Ele não é uma mensagem genérica para todo mundo. Ele foi emitido com a sua situação específica em mente. As suas dívidas, o seu relacionamento, a sua saúde, o seu trabalho, a sua família, tudo isso está no radar desse decreto. E a ordem é clara: provisão, restauração, multiplicação e paz. Esses 4 elementos estão sendo derramados sobre a sua vida agora, e nada no céu ou na terra pode impedi-los de chegarem até você. Eu quero que você faça uma coisa agora. Coloque a sua mão no peito, sinta o seu coração batendo e declare em voz alta: o decreto foi emitido, a minha escassez acabou, a minha prosperidade chegou. Não importa como a sua situação está hoje. Não importa o que os números mostram na sua conta bancária. O decreto é mais poderoso do que qualquer número, mais forte do que qualquer dívida, mais real do que qualquer obstáculo que você enfrenta. Esse decreto foi selado com o amor mais profundo que existe. Foi assinado pela misericórdia infinita e ele tem um destinatário: você, não o seu vizinho, não o seu amigo que parece que tudo dá certo. Você, com o seu nome, com a sua história, com todas as suas cicatrizes e todas as suas esperanças. O céu conhece você e o céu está agindo em seu favor agora. Escreva nos comentários: o decreto foi emitido sobre a minha vida. Minha querida filha, meu querido filho. Agora eu preciso falar com você sobre algo que talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer antes. Porque existe uma razão pela qual você sofreu tanto. Existe uma explicação para o fato de que, mesmo sendo uma pessoa boa, mesmo trabalhando duro, mesmo orando, você continuou enfrentando a falta, a dificuldade, a escassez. E essa explicação não está onde a maioria das pessoas pensa que está. A maioria das pessoas acha que é falta de sorte, outros pensam que é karma, que é destino, que é simplesmente como a vida é. Mas eu preciso te dizer a verdade.
A raiz da falta que você viveu não é natural, ela é espiritual. E quando a raiz é espiritual, nenhuma solução humana vai resolver definitivamente. Você pode conseguir um emprego melhor e vai perder logo depois. Você pode receber uma quantia de dinheiro e ela vai escorrer pelos dedos sem você entender como. Você pode tentar se organizar financeiramente e sempre vai aparecer algum imprevisto que destrói tudo. Isso acontece porque a raiz do problema está em um nível que vai além do que os olhos podem ver. Existem 3 grandes raízes espirituais da falta que eu preciso te revelar hoje. A primeira delas é o espírito de conformidade. É quando a pessoa, depois de tanto sofrer, começa a acreditar que a escassez é a sua condição natural. Ela para de sonhar. Ela para de acreditar que merece mais. Ela começa a dizer frases como: "Para mim nunca dá certo. Na minha família sempre foi assim. Eu não nasci para ter." Essas palavras parecem inofensivas, mas elas são sementes que alimentam a raiz da falta. Cada vez que você declara pobreza sobre a sua vida com as suas próprias palavras, você está regando uma raiz que deveria ser arrancada. A segunda raiz é o peso das gerações passadas. Muitas pessoas carregam sobre os seus ombros o peso de padrões que se repetem na família há décadas. A sua avó foi pobre, a sua mãe foi pobre, e você cresceu acreditando, no fundo do seu coração, que você também seria pobre. Esse padrão geracional é real e ele tem uma força espiritual muito poderosa. Mas eu vim te dizer que esse padrão pode ser quebrado. Ele não é mais forte do que o decreto que foi emitido sobre a sua vida. E quando o decreto celestial encontra um padrão geracional, o decreto vence. Sempre. A terceira raiz é o ressentimento não resolvido. Isso é algo que poucas pessoas conseguem enxergar em si mesmas, mas que tem um impacto devastador sobre o fluxo das bênçãos. Quando você guarda mágoa de alguém, quando você não consegue perdoar uma traição, uma injustiça, uma dor que foi causada a você, esse ressentimento cria um bloqueio espiritual que impede as bênçãos de fluírem livremente na sua vida. Não porque você seja punido por não perdoar, mas porque o ressentimento fecha o seu coração, e um coração fechado não consegue receber. Mas aqui vem a boa notícia, e ela é muito poderosa. Essas raízes podem ser arrancadas, não devagar, não aos poucos, não com anos de terapia e trabalho. Elas podem ser arrancadas agora, neste momento, através de uma decisão do seu coração e de uma oração sincera. Porque o decreto que foi emitido sobre a sua vida inclui não apenas a prosperidade que está chegando, mas também a limpeza do terreno para que ela possa se estabelecer de forma permanente. Eu quero te guiar agora em uma oração simples, mas tremendamente poderosa. Repita depois de mim em voz alta, com o seu coração aberto. Eu renuncio ao espírito de conformidade. Eu recuso a herança de falta. Eu escolho perdoar aqueles que me feriram. E eu declaro que o meu terreno está limpo e pronto para receber a abundância que foi decretada sobre a minha vida. E se você fez essa oração com sinceridade, algo mudou agora. Algo se moveu no espiritual. Uma raiz foi arrancada e o espaço que ela ocupava agora está disponível para ser preenchido com bênçãos. Você precisa entender que o sofrimento que você viveu até hoje não foi em vão. Cada dificuldade que você enfrentou te preparou para a prosperidade que está chegando. Porque quando a bênção chegar, você vai saber valorizá-la de uma forma que alguém que nunca sofreu não consegue. Você vai saber administrar com sabedoria, compartilhar com generosidade e agradecer com profundidade, porque você sabe o que é passar pela escassez
E esse conhecimento é um tesouro que vai garantir que a sua prosperidade não seja passageira, mas permanente. Escreva nos comentários: eu arranquei a raiz da falta da minha vida. Eu sei como pode ser frustrante se esforçar, mas sentir que a situação financeira não muda. A boa notícia é que você não está sozinho. Existem maneiras de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus oferece. Um guia simples e prático para transformar sua relação com o dinheiro. Não perca tempo. A edição limitada está no comentário fixado. Corre lá e garante a sua enquanto ainda está disponível. Meu amado filho, minha amada filha. Agora que você já entendeu de onde veio a escassez, eu preciso te falar sobre algo ainda mais urgente. Porque existe algo que está bloqueando as suas bênçãos de chegarem até você neste exato momento. E enquanto esse bloqueio não for identificado e quebrado, mesmo com o decreto emitido, mesmo com as raízes arrancadas, as bênçãos vão continuar encontrando um obstáculo no caminho. Pensa comigo. Você já tentou ligar para alguém e a chamada ficava caindo? A linha estava disponível. A pessoa estava do outro lado querendo atender, mas havia uma interferência que impedia a comunicação. É exatamente assim que funciona o bloqueio espiritual. O céu está querendo te abençoar. A provisão está disponível, mas existe uma interferência, um ruído, um obstáculo que está impedindo que a bênção atravesse e chegue até as suas mãos. Esse bloqueio pode se manifestar de várias formas na sua vida prática. Você já deve ter reconhecido alguns deles. Oportunidades que aparecem e somem antes que você consiga aproveitá-las. Dinheiro que entra pela porta da frente e sai pela porta dos fundos sem deixar rastro. Projetos que começam bem e travam no meio sem explicação lógica. Relacionamentos que poderiam te ajudar a crescer que se desfazem de forma estranha. Saúde que oscila justamente nos momentos em que você precisaria estar forte para aproveitar uma oportunidade. Esses não são acasos. Esses são os sintomas de um bloqueio que precisa ser quebrado. O primeiro tipo de bloqueio que precisa ser identificado é o bloqueio da dúvida. A dúvida é como uma parede de vidro entre você e as suas bênçãos. Você consegue ver o que está do outro lado, consegue quase tocar, mas não consegue atravessar. A dúvida não é simplesmente uma emoção negativa. Ela é uma força espiritual que paralisa, que imobiliza, que faz você ficar parado exatamente na linha que separa a escassez da abundância. E o pior de tudo é que a dúvida, frequentemente, se disfarça de bom senso. Ela te diz: seja realista, não acredite em coisas demais. Você já se decepcionou antes. Por que seria diferente agora? Essas vozes precisam ser silenciadas. O segundo bloqueio é o medo de receber. Isso parece estranho, mas é muito mais comum do que você imagina. Muitas pessoas inconscientemente sabotam as suas próprias bênçãos porque, no fundo, acreditam que não merecem recebê-las. Isso acontece especialmente com pessoas que cresceram ouvindo que não eram suficientes, que não eram capazes, que nunca chegariam a lugar nenhum. Esse condicionamento cria um mecanismo de autossabotagem que age de forma automática, muitas vezes sem que a pessoa perceba o que está fazendo. O terceiro bloqueio é a ingratidão. E aqui eu preciso ser muito direta contigo, porque esse é um bloqueio que muita gente não quer enxergar em si mesma. A ingratidão não significa necessariamente que você é uma pessoa má ou que não valoriza o que tem. Às vezes ela se manifesta como a incapacidade de enxergar as bênçãos que já existem na sua vida, porque os olhos estão tão fixos no que falta que deixam de ver o que está presente.
E quando você não reconhece e agradece pelas bênçãos que já recebeu, você fecha o canal pelo qual novas bênçãos poderiam entrar. Mas agora eu vou te dizer como quebrar cada um desses bloqueios. Para quebrar o bloqueio da dúvida, você precisa fazer exatamente o contrário do que ela pede. Ela quer que você fique quieto, que você não declare, que você não haja como se a bênção já fosse sua. Então você vai declarar. Em voz alta, todos os dias você vai afirmar: eu recebo, eu confio, eu acredito. Para quebrar o bloqueio do medo de receber, você precisa se olhar no espelho e dizer para si mesmo: eu mereço ser abençoado, eu mereço receber, eu mereço abundância. Não porque você é perfeito, mas porque você foi feito à imagem de quem é perfeito. E para quebrar o bloqueio da ingratidão, você vai começar hoje mesmo a praticar o que eu chamo de gratidão radical. Agradeça por tudo, até pelas coisas que parecem pequenas, até pelas bênçãos que ainda não chegaram, como se já tivessem chegado. Quando esses 3 bloqueios forem quebrados, o caminho fica limpo, e uma bênção que estava represada por anos pode fluir de uma vez com uma força que vai surpreender até você mesmo. Esteja preparado, esteja de braços abertos, porque o que está chegando é maior do que você pediu e maior do que você imaginou. Escreva nos comentários: meu caminho está aberto para as bênçãos. Minha querida filha, meu querido filho. Chegou o momento mais poderoso deste vídeo. Chegou a hora de você conhecer as palavras sagradas que fazem parte do decreto da prosperidade que foi emitido sobre a sua vida. Porque o decreto existe, mas ele precisa ser ativado. E ele é ativado através das suas palavras, da sua fé e das suas ações. Desde o início dos tempos, as palavras têm um poder que vai muito além do que a nossa mente consegue compreender. Quando você fala, você não está apenas expressando sons. Você está colocando em movimento forças espirituais que constroem ou destroem, que abrem ou fecham, que atraem ou repelem. As suas palavras são sementes. E dependendo do tipo de semente que você planta com a sua boca todos os dias, você vai colher prosperidade ou escassez, alegria ou tristeza, saúde ou doença. A primeira palavra sagrada do decreto é gratidão. Não a gratidão performática, aquela que você faz por obrigação ou por pressão social. Estou falando da gratidão profunda, aquela que nasce do reconhecimento genuíno de que a sua vida, mesmo com todas as dificuldades, é um presente. Quando você pratica essa gratidão, algo muda na sua frequência espiritual. Você começa a vibrar em uma faixa que atrai mais do que você tem motivo para agradecer. É uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade. Quem vive em gratidão recebe mais motivos para ser grato. A segunda palavra sagrada é declaração. Existe um exercício que eu quero que você faça todos os dias a partir de hoje. Logo pela manhã, antes de olhar o celular, antes de ver as notícias, antes de checar as contas, você vai se levantar, colocar os pés no chão e declarar em voz alta: hoje é um dia de provisão para mim. Hoje bênçãos chegam até mim de formas que eu nem espero. Hoje eu caminho na prosperidade que foi decretada sobre a minha vida. Pode parecer simples, pode parecer que é só uma frase, mas essa frase, repetida com fé e convicção, vai reprogramar o seu subconsciente e realinhar a sua trajetória com o decreto celestial. A terceira palavra sagrada é ação. Fé sem obras é uma fé incompleta. O decreto foi emitido, mas ele pede a sua participação, não porque Deus precisa da sua ajuda para realizar o que foi prometido, mas porque a ação é o ato de fé
que demonstra que você acredita de verdade. Quando Noé construiu a arca antes de qualquer sinal de chuva, ele estava praticando a ação da fé. Quando você age como se a bênção já estivesse a caminho, como se a provisão já estivesse chegando, você demonstra ao céu que a sua fé é real, e o céu responde a essa demonstração de uma forma poderosa. A quarta palavra sagrada é generosidade. Isso vai parecer contraintuitivo, mas escuta com atenção. A prosperidade flui para quem está disposto a compartilhar. Não estou te pedindo para dar o que você não tem. Estou te dizendo para dar do que você tem, mesmo que seja pouco, mesmo que seja muito pouco. Um gesto de generosidade, mesmo pequeno, rompe o espírito de escassez que ainda pode estar tentando se agarrar à sua vida. Quando você dá, você declara com as suas ações que você não tem medo de faltar, que você confia na provisão, que você é um canal de bênçãos e não apenas um recipiente. E os canais sempre têm mais do que os recipientes, porque por eles a bênção passa continuamente. A quinta palavra sagrada é perseverança. Depois que o decreto é emitido, existe um período de espera que testa a sua fé. O diabo sabe que o decreto foi emitido e ele vai usar esse período para tentar te fazer desistir antes de a bênção chegar. Ele vai usar as circunstâncias, as pessoas ao seu redor, os seus próprios pensamentos, para te dizer que não vai dar certo, que você está sendo ingênuo, que você está esperando em vão. Não ouça essa voz. Persevere. Continue declarando. Continue agindo na fé. Continue sendo grato. Continue sendo generoso, porque a bênção está a caminho e ela vai chegar exatamente no momento certo. Nem um dia antes, nem um dia depois. Agora eu vou te dar o decreto completo para você declarar. Leia em voz alta, com a sua mão no peito, com os seus olhos abertos ou fechados, mas com o seu coração totalmente presente. Eu recebo o decreto de prosperidade que foi emitido sobre a minha vida. Eu aceito a provisão que está a caminho. Eu declaro que a escassez não tem mais lugar na minha vida. Eu sou abençoado, eu sou provido, eu sou próspero. E essa prosperidade não é apenas para mim, mas para todos que me cercam. Eu sou um canal de bênçãos, e o que foi decretado sobre mim se manifesta agora. Amém. Escreva nos comentários. Eu declaro o decreto de prosperidade sobre a minha vida, meu amado filho, minha amada filha. Agora eu preciso te falar sobre algo muito importante, algo que pode fazer toda a diferença entre você receber a sua colheita ou deixá-la passar sem perceber. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, não manda as bênçãos sem avisar. Ele envia sinais, ele prepara o caminho, ele vai colocando pequenas marcas ao longo da estrada para te dizer: você está chegando, a colheita está perto, não desista agora. E a tragédia que acontece com muitas pessoas é que elas estão tão mergulhadas no desespero da situação atual, tão focadas no que ainda não chegou, que deixam de ver os sinais que já estão presentes. É como um fazendeiro que está tão preocupado com a seca que não percebe que as nuvens já estão se formando no horizonte. Os sinais estão lá, mas os olhos precisam estar abertos para enxergá-los. O primeiro sinal de que a sua colheita está chegando é a paz inexplicável. Você está passando por uma situação difícil, as contas ainda estão em atraso, o problema ainda não foi resolvido. Mas, de repente, sem motivo aparente, você sente uma paz que não faz sentido lógico. Uma calma que desce sobre o seu coração como se alguém tivesse colocado a mão no seu ombro e dito: eu estou tomando conta disso. Essa paz não é negação da realidade. Ela é um sinal do céu de que o seu processo está sendo administrado por mãos muito mais capazes do que as suas.
O segundo sinal é a chegada de pessoas novas. Quando a colheita está próxima, Deus começa a enviar pessoas estratégicas para a sua vida. Pode ser alguém que você encontra por acaso em um lugar inesperado. Pode ser uma conversa que começa sem nenhuma intenção especial, mas que abre uma porta que você não conseguiria abrir sozinho. Pode ser uma reconexão com alguém do passado que traz consigo exatamente a informação, o recurso ou a oportunidade que você precisava. Não ignore essas conexões. Elas não são coincidências, elas são arranjos divinos. O terceiro sinal é a redefinição de sonhos. Quando a colheita está chegando, os sonhos mudam de qualidade. Você começa a sonhar de forma diferente, com mais clareza, com mais esperança, com mais especificidade. Ideias aparecem de lugares inesperados. Soluções surgem para problemas que pareciam sem saída. Uma criatividade que você não sabia que tinha começa a se manifestar. Isso acontece porque o espiritual sempre precede o natural. Antes de a bênção se manifestar no mundo visível, ela já está presente no mundo invisível. E ela começa a vazar para o seu mundo interior através de sonhos, ideias e inspirações. O quarto sinal é a resistência aumentada. Isso é paradoxal, mas é real. Quanto mais perto você está da sua colheita, maior costuma ser a resistência que você enfrenta. Os obstáculos parecem aumentar. As tentações ficam mais fortes. As pessoas ao redor podem ficar mais críticas. Você pode se sentir mais cansado, mais tentado a desistir. Isso não é sinal de que você está errado ou de que a bênção não está chegando. É sinal de que você está chegando tão perto que o inimigo está usando suas últimas cartas. Quando a resistência aumentar, entenda, você está na linha de chegada. O quinto sinal é a confirmação nas pequenas coisas. Deus confirma o seu decreto através de pequenos gestos cotidianos que passariam despercebidos para quem não está prestando atenção. Um versículo que você lê por acaso e que fala exatamente sobre a sua situação. Uma música que começa a tocar no rádio com palavras que parecem endereçadas especificamente a você. Uma frase que alguém diz sem saber nada sobre a sua vida, que toca exatamente no ponto mais sensível do seu coração. Esses não são acasos, são cartas de amor enviadas pelo céu para te dizer: eu sei onde você está, eu sei o que você precisa, e eu estou vindo. Fique alerta, meu amado, abra os seus olhos espirituais, os sinais estão ao seu redor, a colheita está chegando, e quando ela chegar, chegará com uma abundância que vai além de tudo o que você pediu ou imaginou. Escreva nos comentários: eu vejo os sinais e recebo minha colheita. Minha querida filha, meu querido filho, chegou o momento de transformar tudo o que você ouviu até aqui em ação concreta, porque a fé precisa de pernas para caminhar. O decreto foi emitido, as raízes foram arrancadas, os bloqueios foram quebrados, as palavras sagradas foram declaradas, os sinais foram identificados. Agora é hora de você dar os passos que vão colaborar com o que o céu está fazendo pela sua vida. E aqui eu preciso ser muito clara contigo. Esses passos são tanto espirituais quanto práticos, porque a prosperidade que está sendo liberada sobre a sua vida não é só espiritual. Ela vai se manifestar no mundo real, nas suas finanças reais, na sua vida cotidiana real. E para recebê-la de forma plena, você precisa se preparar em ambas as dimensões. O primeiro passo, prático e espiritual, é criar um altar de gratidão na sua casa. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser um cantinho, uma mesa pequena, um espaço que você designa como sagrado. Coloque nesse espaço
uma imagem ou objeto que represente a sua fé, uma vela e um caderno. Todos os dias, nesse espaço, você vai passar pelo menos 10 minutos em oração e gratidão e vai escrever nesse caderno pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Esse ritual cotidiano vai manter o seu coração sintonizado na frequência da abundância e vai criar um portal espiritual na sua casa pelo qual as bênçãos entram. O segundo passo é organizar o que você já tem. A prosperidade que está chegando precisa ter um lugar para pousar. Se a sua vida financeira está totalmente desorganizada, se você não sabe quanto entra e quanto sai, se você não tem nenhum controle sobre o seu dinheiro, a bênção que chegar vai escorrer pelos dedos da mesma forma que tudo escorreu antes. Então comece hoje mesmo a fazer um levantamento real da sua situação. Escreva todas as suas dívidas. Escreva todas as suas fontes de renda. Escreva todos os seus gastos. Esse ato simples de organização é um ato de fé, porque você está preparando o terreno para receber o que está vindo. O terceiro passo é eliminar um hábito que drena as suas bênçãos. Todos nós temos hábitos que sabemos, no fundo do nosso coração, que não deveríamos ter. Hábitos que desperdiçam dinheiro, que desperdiçam tempo, que desperdiçam energia que poderiam ser investidos em algo que constrói. Eu não vou te dizer qual é o seu hábito, porque você já sabe. O Espírito Santo já te mostrou. E a pergunta que eu faço é: você está disposto a abrir mão desse hábito para criar espaço para a prosperidade que está chegando? Essa é uma escolha que só você pode fazer. Mas saiba, cada hábito negativo que você elimina é uma porta que você fecha para a escassez e uma janela que você abre para a abundância. O quarto passo é investir em conhecimento. A prosperidade sustentável não acontece por acidente. Ela é resultado de sabedoria aplicada, e a sabedoria vem do aprendizado. Isso significa que você precisa estar disposto a aprender sobre finanças, sobre administração, sobre como fazer o dinheiro trabalhar para você, em vez de você trabalhar cada vez mais por um dinheiro que nunca é suficiente. Pessoas que são prósperas de forma duradoura não são necessariamente as mais inteligentes ou as mais talentosas. São as que nunca pararam de aprender, as que buscaram as informações certas, as que aplicaram o conhecimento com fé e determinação. O quinto passo é declarar diariamente a sua prosperidade. Já falamos sobre o poder das palavras, mas eu quero reforçar isso aqui de forma prática. Crie uma lista de declarações personalizadas para a sua situação. Declarações que falam especificamente sobre as suas necessidades, sobre os seus sonhos, sobre as bênçãos que você está esperando. E declare essa lista todos os dias, sem falta, sem vergonha, sem medo do que as pessoas vão pensar. Porque o que está em jogo é a sua vida, o seu futuro, a sua prosperidade. E isso vale muito mais do que a opinião de quem quer que seja. O sexto passo é servir. Isso é algo que pouquíssimas pessoas associam à prosperidade financeira, mas que tem um impacto espiritual enorme. Encontre uma forma de servir. Pode ser na sua comunidade, na sua igreja, na sua família, em alguma organização que faz bem às pessoas. O serviço desinteressado é um dos atos mais poderosos que um ser humano pode realizar, e ele cria na vida de quem o pratica um fluxo de graça que atrai bênçãos de todas as direções. Quando você serve sem esperar nada em troca, você está demonstrando a mais pura confiança na provisão divina. E essa confiança é honrada de formas que muitas vezes surpreendem até quem a pratica. Você tem tudo o que precisa para começar agora, não amanhã, não na semana que vem, agora. Escolha um desses passos e comece hoje. Dê o primeiro movimento.
Mostre ao céu que você recebeu a mensagem, que você acredita no decreto e que você está agindo em fé. E observe o que vai acontecer. E escreva nos comentários: eu tomo meus passos em fé e recebo minha prosperidade. Minha amada filha, meu amado filho. Chegamos ao momento mais sagrado deste vídeo e eu preciso que você se prepare para receber o que vou te dizer agora, porque estas palavras foram guardadas especialmente para este momento final, quando o seu coração já está mais aberto, quando a sua fé já foi fortalecida por tudo o que você ouviu até aqui. Existe uma promessa que foi feita há muito tempo. Uma promessa que não depende das suas circunstâncias, que não muda com as estações da vida, que não se enfraquece com o tempo, que não pode ser cancelada pelos seus erros ou pelas suas falhas. É uma promessa eterna, selada com um amor que não tem início nem fim, carregada por um coração que nunca se cansou de te amar, mesmo nos momentos em que você se sentiu completamente sozinho. Você não será abandonado, jamais. Não importa o que aconteceu no seu passado. Não importa o que as pessoas disseram sobre você. Não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes você errou, quantas vezes você duvidou. O abandono não está no vocabulário do amor que existe por você. E esse amor não é abstrato, não é filosófico, não é uma ideia bonita para te animar nos momentos difíceis. Ele é real, ele é presente, ele é ativo na sua vida agora mesmo. Eu preciso te dizer algo que talvez você nunca tenha escutado de uma forma tão direta. Você foi escolhido. Antes de nascer, antes de dar o seu primeiro choro, antes de fazer qualquer coisa para merecer ou deixar de merecer, você foi escolhido para receber amor, para ser protegido, para ser guiado e para ser prosperado. Essa escolha não foi baseada no seu desempenho. Ela foi baseada em algo muito maior do que qualquer mérito humano: a graça. A graça é o presente que você recebe não porque fez tudo certo, mas porque é amado por quem tem o poder de transformar qualquer situação. E eu quero te dizer também o seguinte: as suas orações foram ouvidas, todas elas, as que você fez em voz alta, com palavras bem articuladas, na sua melhor roupa, num culto ou numa missa, e também as que você fez às 3 da manhã, deitado no chão do banheiro, chorando sem conseguir nem falar direito, repetindo o mesmo pedido porque era tudo o que você conseguia dizer. Cada uma dessas orações chegou ao seu destino. Nenhuma foi perdida no ar. Nenhuma foi ignorada. Nenhuma foi considerada pequena demais ou grande demais. Todas foram recebidas, todas foram guardadas, todas estão sendo respondidas. Às vezes as respostas chegam de formas que a gente não esperava. Às vezes a resposta para o pedido de provisão não é um depósito na conta bancária, mas é uma ideia que chega de repente, que vai gerar muito mais do que um depósito poderia resolver. Às vezes a resposta para o pedido de cura não é a ausência imediata da dor, mas é a força sobrenatural para atravessar o processo e sair do outro lado mais forte do que entrou. Às vezes a resposta para o pedido de um relacionamento não é a chegada imediata da pessoa certa, mas é a cura das feridas que impediriam você de receber e dar amor de forma saudável. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, e a resposta sempre chega, sempre no tempo certo, sempre na forma mais adequada para o que você realmente precisa. A promessa eterna que eu carrego no meu coração para você hoje é esta: você nunca estará tão fundo que não possa ser alcançado. Você nunca estará tão perdido que não possa ser encontrado. Você nunca estará tão quebrado que não possa ser restaurado. A mão que te criou
é a mesma que te sustenta. O amor que te escolheu é o mesmo que te persegue todos os dias da sua vida para te trazer de volta para a abundância que foi preparada para você. O decreto da prosperidade que foi emitido sobre a sua vida é parte dessa promessa eterna. Ele não é uma promoção temporária, não é uma oferta por tempo limitado. É uma declaração permanente sobre a sua identidade como filho, como filha, amado e amada, de um pai que não conhece falta e que não esconde boas coisas de quem ama. A prosperidade que está chegando não vai durar apenas um mês ou um ano. Ela vai se estabelecer como um estado permanente na sua vida e ela vai se multiplicar e se expandir à medida que você cresce em fé, em sabedoria e em generosidade. Eu quero terminar este momento com uma oração. Feche os seus olhos, respire fundo e receba estas palavras no lugar mais profundo do seu ser. Meu filho, minha filha, eu te amo com um amor eterno. Eu te conheço pelo nome. Eu sei cada detalhe da sua história, cada cicatriz, cada sonho, cada medo, cada alegria. E eu te digo hoje, o tempo de escassez acabou. A prosperidade que eu preparei para você está sendo liberada agora. Recebe com fé, caminha em gratidão, serve com amor e observa o que vou fazer pela sua vida, porque o que vem é maior do que tudo o que você perdeu, maior do que tudo o que você esperou, maior do que tudo o que você pediu. Eu cumpro a minha promessa. Eu não abandono os meus filhos. E você é meu filho. Você é minha filha, para sempre. Escreva nos comentários: eu sou filho de Deus e recebo minha prosperidade eterna. Se você chegou até aqui, é porque já entende que enfrentar os desafios financeiros não é fácil, mas saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus não é apenas um livro, é o guia passo a passo para transformar sua vida financeira. São 21 dias de estratégias práticas para trazer paz e prosperidade. Não deixe essa chance escapar. Aproveite a edição limitada que está disponível no comentário fixado. Garanta o seu agora antes que acabe.